Glória a Deus. Amém, meus amados? Irmão, vamos para a palavra de Deus? Eu estava com a palavra no coração, mas ontem o missionário R.R. Soares, eu estava lá na sede, e ele pregou uma mensagem muito que me chamou a atenção, no livro falou sobre a saída do povo do Egito. E conforme o missionário estava pregando ali, a gente vai prestando atenção, e o Espírito Santo vai abrindo quando aquela mensagem. E aí o missionário estava pregando ali, cheguei em casa ontem à noite, fui meditar, e o Senhor nos deu umas boas revelações, amém? Como deu ontem para o missionário. Vamos lá, para Gênesis capítulo 37. Nós começamos aqui, mas a mensagem não é sobre José não, é sobre a saída do povo do Egito, mas começamos aqui. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37. O versículo é o versículo 1. Dá para ouvir aí no fundo, pessoal? Dá? Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37. Vamos lá. O versículo é o versículo 1, tá bom? Gênesis capítulo 37, versículo 1. O Senhor diz assim, ó: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava José, mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava, mais do que todos os seus irmãos, aborreceram, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam. E dizia ainda mais, disse: Ouve-me, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, também ficava em pé, e eis que o vosso molho rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e diz: Eis que sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe, e os teus irmãos a inclinar-te perante ti em terra? E os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio aonde, amado? No coração. Então o José, ele tem 17 anos, ele faz parte da família de Jacó, tem vários irmãos, né? E um dia o José era o amado de Jacó. A Bíblia diz que o Jacó fez uma roupa colorida para ele, uma túnica de várias cores, ele era diferenciado. Eu já falei isso aqui, eu repito, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes. Amém? Você é o quê? Você é diferente. Malaquias 3,18, a Bíblia diz: há uma diferença daquele que serve e o que não serve. Qual é a diferença, pastor? É uma roupa que nós colocamos? Não. É um microfone que eu seguro na mão. A diferença é que quando a pessoa normal enfrenta uma luta, ela já desaba. A pessoa normal, ela enfrenta uma batalha, ela já desaba. O crente não. Quando ele enfrenta uma luta, ele segura aquela palavra que Jesus falou para Marta e Maria a respeito de Lázaro. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quer dizer, a gente enfrenta uma luta e a gente não age como as outras pessoas, desaba, desanima, já pensa na morte, já pensa que acabou tudo, não. A gente enfrenta uma luta e a gente já pega aquela... Deus, eu não queria enfrentar esse gigante, mas se ele apareceu, eu vou derrubar o gigante e o nome do Senhor será glorificado. Então essa é a diferença de quem serve a Deus. Eu dou outro exemplo, é aquela pessoa que trabalha, de repente ela está desempregada, foi mandada embora. Uma pessoa normal vai ficar desesperada, e agora, como que eu vou fazer? E os meus compromissos? A pessoa que é de Deus não. A pessoa que é de Deus, ela reage de uma tal maneira, alguém chega para ela e fala assim: você foi mandado embora? Eu fui. Mas não fica triste, se Deus permitiu fechar essa porta, é porque uma porta maior Deus está abrindo. Quer dizer, essa é o que? A diferença. O José era diferente. Aí de repente Deus deu um sonho para José. José sonhou com um trabalho, que o trabalho dele rendia mais do que o trabalho dos irmãos. Mas de repente José teve o segundo sonho. Rapaz, eu não sei o que aconteceu. O que foi, José? Eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Eu sonhei com o sol.
Eu sonhei com uma lua. E eu sonhei com 11 estrelas, era a quantidade do irmão que ele tinha, dos irmãos. E tanto o sol como a lua, como as estrelas, o que elas fizeram? Elas se dobraram, elas se curvaram diante de mim. Aí José contou para os seus irmãos falaram, que sonho é esse, José? Aí o pai de José falou, peraí, José, você quer dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos, um dia, vamos dobrar o joelho diante de ti? Pai, foi o que eu sonhei. Daquele tempo em diante, a Bíblia Sagrada diz que os irmãos começaram a ter muita inveja de José e não conseguia falar com ele pacificamente. Irmão, a unção que Deus te deu incomoda muita gente. Amém? Às vezes, aquela porta de emprego que Deus abriu para você vai incomodar alguém. É o jeito que você fala, é o jeito que você anda, é o jeito que você se comporta. Às vezes vai incomodar muita gente. Você não tem que ficar chateado, você não tem que brigar com ninguém, você tem que orar ao Senhor. A unção incomoda as pessoas. É aquela pessoa que ela passa uma doença que você enfrenta às vezes. E aquela pessoa cai e você continua de pé. Aí a pessoa vem pedir ajuda e você fala, não, Deus é contigo. Tá vendo? É porque você não está passando, não, eu passei por essa doença. Eu enfrentei isso aí, só que eu olhei para Jesus. Paulo diz, olhando para Cristo, o autor e consumador de quem? Da fé. Eu não estou olhando para a doença, eu não estou olhando para o diagnóstico que o médico deu, eu estou olhando para Jesus. O que é olhar para Jesus? E olhar para Isaías 53, o Senhor já levou as nossas dores e enfermidades. Então é isso que te faz. Aí de repente os irmãos pegaram e fizeram o quê? E tentaram matar José. O Jacó mandou José até os irmãos, o José vai procurar os irmãos, chega lá, os irmãos veem José, faz um plano para matar José, aí você conhece, estou resumindo aqui, e venderam José. José agora está lá no Egito. Aí aqui no livro do Gênesis, vamos lá, capítulo 39, vamos lá. Gênesis capítulo 39, José foi vendido, que maldade tremenda, foi parar na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas e o tinha levado para lá. E o Senhor estava com José, foi varão próspero e estava na casa do seu senhor o quê? Então o José foi vendido, foi comprado como escravo, agora José está morando dentro da casa de Potifar, mas não é o problema que ele está morando lá, o negócio é o seguinte, Deus estava com ele. Não adianta, irmão, aonde você pisar a planta dos pés, o Senhor estará contigo. Pode ser na terra de Israel, pode ser no Egito, pode ser na casa do seu pai, pode ser na casa de Potifar. Pode ser, a Bíblia diz em Deuteronômio, que bendito será, bendito quer dizer abençoado, na cidade. Para nós que somos de Deus, não existe essa, não, a cidade está boa, não, o campo está bom. Não, aonde você for, seja na cidade, direção de Deus, seja no campo, Deus vai te abençoar. José está lá na casa do egípcio. E o que aconteceu? E Deus está com ele. Agora, resultado de Deus estar com José. Olha, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava onde? Me ajude. Deus é Deus de miséria? Deus é Deus de doença? A Bíblia diz que prosperidade não é dom de Deus. A Bíblia diz que a saúde vem de Deus para nós. Então o que eu aprendo? O José, tudo que ele fazia, Deus começou a prosperar. Isso aqui é um sinal que Deus está contigo. Prosperidade é um sinal que Deus está o que é contigo. Pastor, mas eu não estou prosperando. Mas seja fiel e se prepare, você vai começar a prosperar. Então prosperidade é um sinal. E aí o que acontece? José começou a prosperar. O Potifar começou a prestar atenção. Rapaz, eu não sei o que acontece com esse moço aí. Aonde ele coloca a mão, Deus abençoa. A minha casa, depois que ele chegou, começou a abençoar. A mesma coisa aconteceu com Jacó, o pai dele. O pai de José, um dia, foi trabalhar com um homem chamado Labão. E o Jacó estava desempregado. E um dia Jacó estava no deserto, ele teve um sonho, acordou e falou assim, Deus, vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor for comigo nessa viagem, que eu faço? Se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me der comida, se o Senhor me cuidar de mim, se o Senhor um dia me trouxer de volta para a casa do meu pai, de tudo eu te darei o dízimo. Irmão, a Bíblia diz que foi tão grande a bênção sobre Jacó, que quando Jacó começou a trabalhar com Labão, o Jacó prosperou mais do que Labão. Labão prestou atenção, rapaz, depois que eu peguei esse funcionário, depois que eu peguei Jacó para trabalhar comigo, a minha vida mudou. Mas por quê? A bênção que estava com Jacó era o Senhor, a bênção que estava com José é o Senhor, a bênção que está comigo, que está contigo, é o Senhor. Então José começa o quê? A prosperar. Lá na casa de Potifar ele prospera. Só que na casa de Potifar o diabo se levanta.
Porque o que a Bíblia diz? O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor bramando como quem? Um leão. O diabo não vai ver você prosperar e vai cruzar os braços. Não. O diabo não vai ver você com muita saúde e vai cruzar os braços. Não, ele vai querer atacar você. É missão dele, ele vai querer atacar. Aí, de repente, a mulher de Potifar, ela se levantou contra José. Um dia, José ficou sozinho na casa de Potifar. Cuidado. A Bíblia diz vigiar e que mais? E orar. E um dia José está sozinho e a mulher está lá. Só está ela e José. Ela chegou para José e falou: José, você não quer deitar comigo? Não, não vou não. José, deita comigo. Ela falou algumas vezes. Até que José falou: não vou deitar com você, imagina. Agora me ajude a pregar. José sonhou com sol, com lua, com estrela e sonhou com trabalho também. Em algum momento, Deus mostrou a mulher de Potifar em sonho? Não, né? Então, quando aquela mulher falou assim: José, deita comigo, na mesma hora José já pegou, ó, entendimento de José: não, vou deitar com você. Eu vou pecar contra Deus? Eu estou resumindo, que é a introdução. Eu vou pecar contra Deus? José, em outras palavras, peraí, Deus me deu sonhos, mas não mostrou você no sonho. Deus não mostrou que eu tinha que ter um caso com você. Deus não mostrou que eu tinha que ter uma vida com você. Naquele momento, José saiu daquela casa. Só que a mulher tentou agarrar José e ficou com a roupa dele na mão, com a capa. E ela contou uma mentira. Qual foi a mentira? Olha, José tentou me violentar. E o marido dela, quando chegou, ela está com a roupa de José na mão. O que aconteceu? José tentou me agarrar e aí eu resisti, ele saiu correndo, a roupa ficou na minha mão. O Potifar não ouviu José. Ele não foi atrás de José, ele acreditou na mentira. E por causa dessa mentira, José vai ser preso. Por que nós acreditamos mais na mentira do que na verdade? A palavra de Deus não é verdade? A Bíblia diz: conhecereis o quê? E ela vos o quê? Então a Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade te... Me ajuda. Qual que o que é a verdade? Que nós já fomos o quê? Curados, não é verdade? Então, quando aparece uma doença, eu tenho que lutar. Isso é mentira do inferno. Por quê? Porque eu já fui curado pela ferida de Jesus. Eu fui com a verdade. Ah, pastor, mas agora eu entendo depressão e opressão. Espera aí. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus fez o quê? Então, espera aí, como que eu tô com Jesus? Como que eu recebi Jesus e eu ainda tenho uma depressão, uma ansiedade? Tem coisa errada. Luz e trevas, o que mais? Não se misturam. Não tem como, irmão. Eu estou andando com Jesus, mas eu tenho uma ansiedade. Não, eu não estou andando com Jesus, eu estou andando perto dele, eu não estou andando com ele. Quando eu começar a andar com Jesus, eu vou vencer a depressão. Eu vou vencer toda a ansiedade. Porque o próprio Jesus diz, o próprio Deus falou em Josué 1,5, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Então, voltando para a mensagem, o José, ele foi injustiçado. Nós acreditamos muito na mentira. Alguém chega e fala: você nunca vai ser ninguém, você vai ser um derrotado. Não, a Bíblia diz que eu já sou mais que vencedor. Amém? Mentira do diabo, querer te levar para o chão. Ah, olha, aquela pessoa não gosta de você. Não tem problema, Jesus me ama. Acabou. Você vive na verdade. Mas por causa dessa mentira, José vai parar na prisão. Agora vamos lá, Gênesis 42. Agora nós começamos a mensagem. Gênesis capítulo 42. O versículo 1 e 2, pessoal. Gênesis capítulo 42, versículo 1 e 2. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo aonde? Peraí, você conhece a Bíblia? Eu estou fazendo um resumo, você conhece. Teve 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Os anos de fartura já passaram e José ajuntou. Agora, em Gênesis 42, José não é mais aquele garoto de 17 anos que tinha em Gênesis 37. Gênesis 42, José não tem mais 17 anos não, como ele tinha lá. Aqui José está com 30 anos. E aqui, Gênesis 42, José já começou a governar o quê? O Egito. Veio uma fome, Deus preparou José, José foi até Faraó, revelou o sonho que Faraó teve, Faraó falou: rapaz, que sabedoria é essa? Eu vou colocar você para governar o Egito. Naquela hora José se lembrou: foi o que eu sonhei. Só que agora, na terra de Jacó, começou a ter fome. Jacó está em Canaã.
Começou a ter fome. E lá no Egito tem comida. De repente, Jacó falou para os irmãos, 10 filhos, falou assim, filhos, vão lá no Egito, porque eu fiquei sabendo que tem um mercado lá que tem trigo. Que tem um mercado lá que tem mantimento. Só tem um lugar. Vocês vão lá, compram mantimento e voltam para cá. Para quê? Para que a gente não morra de fome. E os irmãos foram. Agora, versículo 5, pessoal. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham para lá. Porque havia fome na terra de Canaã. Sabe o que é a terra de Canaã? É a terra que Deus prometeu para eles. Amém? Eles estão passando fome na terra prometida. Eles não estão mais no Egito. Eles estão passando fome numa terra que Deus prometeu. Essa terra manda leite e mel. Não era para estar passando fome. Não era para estar enfrentando a ausência, a falta do trigo, a falta de comida. Mas por que eles estão passando fome em Canaã? Porque eles rejeitaram o sonho de José. Quando José falou do sonho, eles quereram matar o José, estão passando. Por que tem gente na igreja enfrentando uma batalha e não está conseguindo vencer? Tem gente na igreja enfrentando uma ansiedade e não consegue. Tem gente na igreja enfrentando uma depressão e não consegue, porque está rejeitando a palavra de Deus. O dia que você firmar os pés e bater o pé no chão e vai dizer, Deus, a partir de hoje eu sou vencedor. A partir de hoje, aonde eu estiver, o Senhor estará comigo. Aí Deus começa a se manifestar na tua vida. Eles estão em Canaã passando fome. Agora, olha os 6, pessoal. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face aonde? 10 irmãos. Chegaram, para comprar tem que falar com José, não tem outro que vende, só José libera o trigo. Não tem outro vendedor, é só José. Os irmãos chegaram, fizeram assim, 10 irmãos, chegaram e fizeram o quê? Lembra do sonho? Mas peraí, o sonho não foi 10, o sonho foi 11 estrelas, está faltando o irmão. Então que os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra, versículo 7 agora, vamos lá. E José, vendo seus irmãos, conhecendo, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disseram, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram. Na hora que José bateu o olho, José falou, meus irmãos, está ali meu irmão, esse é meu irmão, esse é meu irmão. Só que os irmãos olharam para José e não conheceram. José está diferente. José tinha 17, José está com 30. Só que José agora está muito diferente do que era antes. Os irmãos não conheceram. Só que nessa hora, o José, ele tem uma revelação. Você quer ver? Gênesis capítulo 45, vamos lá. Gênesis capítulo 45. Versículo 1, pessoal. Então José não podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou fazer sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José lhe deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram a casa de Faraó, e ouviu. E disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não podiam lhe responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para onde? Quer dizer, o que aconteceu? Os irmãos vieram novamente, compraram comida, voltaram para casa, teve que comprar comida de novo, vieram. Agora está os 11 irmãos, agora os 11 faz isso. Quando os 11, agora não era mais 10, quando os 11 dobraram o joelho, José começou a chorar. A Bíblia diz que José chorou tanto que ele saiu dali para os irmãos não verem chorando, mas ele chorou demais. Por que José chorou? Ele lembrou do sonho. Há 13 anos atrás, ele teve esse sonho, que 11 estrelas se dobravam aonde? Mas pastor, ele está com 30, ele estava com 17, mais ou menos 30, um pouquinho a mais de 30, está com 17, 13 anos. Mas pastor, há muito tempo, irmão, pode passar o tempo que for, a palavra de Deus, ela se cumpre na tua vida. Pode passar o tempo que for, a Bíblia diz, passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E o José começa a chorar. José lembrou do sonho. Aí José pegou e falou para os seus irmãos, vamos lá, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese vossos olhos, por me haveres vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante. Olha o entendimento. O José era para ser um homem revoltado. Quando José viu os irmãos dele, é para dizer, agora vocês vão pagar.
agora vocês não mandaram eu como escravo, agora eu vou prender vocês, agora eu vou mandar vocês para a cadeia, agora eu vou amarrar vocês, vou deixar vocês passar fome. Não, olha o José. Quando os irmãos dobraram, os irmãos ficaram, quando José falou, sou eu, os irmãos falaram, ah, meu Deus, e agora? José vai matar a gente, nós fizemos uma maldade. Olha o José, não, vocês não fizeram nada, nada. Por que? Não, nós mandamos, nós vendemos você, José, nós colocamos você lá para ser vendido, você está aqui, passou tudo isso. Não, Deus me enviou diante de vocês, para que vocês não passem fome. José está sabendo que tudo que está acontecendo na vida dele é por causa do Senhor. Amém? A Bíblia fala assim, pessoal, tudo contribui para o bem, até uma maldade que alguém fizer contra você, Deus vai transformar a maldição em bênção. Até alguma coisa que falaram contra você, alguma coisa que levantaram, quando a pessoa está bem com Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Olha o que o salmista falou a respeito disso aqui. Vamos lá para o livro de Salmos, a respeito. Salmo 105. O que o Salmos fala a respeito disso aqui? Salmos 105. O que o salmista fala a respeito disso? José falou, foi Deus que me enviou para cá. Salmo 105, versículo 16. Vamos lá. Salmo 105, versículo 16. E chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou diante deles um varão, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram grilhões, a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. E a palavra do Senhor, o que fez, irmão? Então, o que o salmista está dizendo? Que Deus fez mirrar o pão, não tinha semente para ter trigo, Deus mandou José para lá, José foi preso, José passou por tudo aquilo, só que a Bíblia diz que a palavra do Senhor está provando quem? José. Então essa luta que você está passando, não reclame não, porque depois dessa luta, você vai viver o maior milagre da sua vida. O José, ele tinha aí, não, vocês não me mandaram para cá não foi vocês, quem são vocês para me maltratar? Não, foi o Senhor que está me mandando. A Bíblia diz que a palavra do Senhor fez o quê? Provou. Era para José estar reclamando, era para José estar murmurando, era para José estar dizendo, que Deus é esse que eu estou servindo e não está vendo eu passar por essa luta? Não, e ainda diz mais, olha o versículo 20 agora, vamos lá para o 20. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fez o Senhor da sua casa governador de toda a fazenda, para que ao seu gosto sujeitar os príncipes a instruir os anciões. Olha o versículo 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra da onde? De Cã. Então tudo que está acontecendo ali na vida de José é para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. Irmão, tudo que está acontecendo na tua vida vai provar que Deus é contigo. Até uma grande luta, até uma grande dificuldade, vai provar que Deus é onde? Na tua vida. Aí o que acontece? José ficou sabendo disso. Aí o José, ele fez uma pergunta para os irmãos. Cadê meu pai? Meu pai está vivo? Ah, está vivo, o pai está vivo. Então fala para o pai vir para cá. Vai lá vocês e desfaz daquela mentira. E fala para o pai que eu estou aqui, eu sou governador. Fala para o pai que o sonho me cumpriu. E o Jacó vem. Vamos continuar aqui, deixa eu correr aqui rapidinho. Gênesis agora, capítulo 46, no versículo 28. O Jacó vai chegar até José. Gênesis 46, 28, pessoal. Vamos lá. Está escrito assim, E Jacó enviou Judá diante da sua face, e José para o caminho, para encaminhar a Gósen, chegando à terra de Gósen. Agora, Gênesis, capítulo 47, versículo 6. Vamos lá. Gênesis 47, 6. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faz habitar teu pai, teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, que se sabe entre eles há homens valentes. E porás por maiorás do gado sobre o que eu tenho. Aí o José chegou para Faraó e falou, minha família chegou aí. O meu pai, mas meus 10 irmãos chegaram. E eu preciso dar um lugar. A família é grande. Aí o Faraó falou assim, José, tem uma terra boa. Essa terra chama Gósen. Essa terra é muito boa, é muito grande. Olha, fala para o seu pai pegar seus irmãos e habitar lá. Manda seu pai pegar o gado e pegou. Aí o José pegou e deu a terra de Gósen para Jacó. Os irmãos de José estão morando agora na terra de Gósen. Uma paz tremenda. Tem comida, diga glória a Deus. Quer dizer, eles não precisam pegar fila no mercado, é José que vende tudo.
pensando eu, aquela fila para comprar alguma coisa, aí os irmãos chegavam. Deixa ele passar que ele é o irmão de José. O privilégio. Então o que acontece? Esse povo está numa terra boa, esse povo está numa terra que tem trigo a hora que eles quiserem. José, o irmão deles, é o dono, é o gerente do mercado. Então esse povo está bem tranquilo, só que eles estão na terra de Gósen. Aí, ainda aqui na mensagem, 47, 27, vamos lá. Gênesis 47, 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, frutificaram-se e multiplicaram-se. Puxa vida, pensa numa vida estabilizada, pensa numa vida maravilhosa, é o que Jacó está vivendo, o que os 10 irmãos de José estão vivendo, só que eles estão na terra de Gósen. Deus nunca prometeu a terra de Gósen para ele, Deus prometeu Canaã, amém? Mas por causa da fome, eles saíram de Canaã e foram para a terra de Gósen, e eles estão lá, acomodados. Vocês vão sair daqui? Vamos nada, aqui tem comida. Vocês vão sair daqui? Vamos nada, a nossa família está se multiplicando. Vocês vão sair daqui? Vamos nada, a nossa fazenda está crescendo. Para que sair daqui? Já viu quando a gente fica acomodado? Aquela pessoa que orava, já não ora como orava. Aquela pessoa que vinha nos cultos, já não vem como vinha antes. Aquela pessoa que jejuava, já não jejua mais. Você se acomodou. Aí eles estão bem de boa na terra de Gósen. Bem de boa. Bem tranquilo. Só que lá na frente aconteceu uma luta. Vamos lá, agora no livro do Êxodo, é o que o missionário pregou ontem. Vamos lá, Êxodo capítulo 2. Eles estão na terra de Gósen. Mas o que acontece em Êxodo capítulo 2, no versículo 23? Êxodo 2, 23. E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou para os filhos de Israel e conheceu Deus. O que acontece? Lá na terra de Gósen, eles estão bem, mas o José morreu. O faraó daquela época também morreu. Se levantou outro faraó e começou a perseguir esse povo. Começou a perseguir a família, Jacó também já morreu, começou a perseguir os irmãos de José. A família de José agora vai ser perseguida. Quando a família vai ser perseguida, eles começaram a gemer e clamar a Deus. Quando eles começaram a gemer, Deus se atentou. Mas peraí, o que eles estão fazendo nessa terra? Estão aqui, faz muitos anos que estão aqui. Não, mas eu não dei essa terra. Aí Deus desceu, e Deus vai tirar um homem chamado Moisés, para tirar o povo de Gósen e levar até Canaã. Diga glória a Deus. Então, o que fez o povo orar? O que fez o povo querer sair de Gósen? A luta que eles passaram. A batalha que eles enfrentaram fez aquele povo buscar Deus. Aí Deus se lembrou do que Deus tinha falado para Abraão. O que ele tinha falado para Abraão? Abraão, eu vou te tirar daí e vou te colocar numa terra que manda leite e mel. Em Canaã, não foi Gósen. Mas se tivesse ficado tudo bem, esse povo não tinha orado. Você sabia que tem lutas que Deus permite para despertar a gente? Tem lutas que aparecem para a gente voltar a orar. Diga glória a Deus por isso. Tem luta que aparece para a gente começar a ver que o nosso Deus é poderoso. Aqui Deus permitiu o faraó que se levantou bater nesse povo, colocar esse povo diante de luta para o povo clamar. Aí quando o povo clama, aí Deus chama Moisés. Deus apareceu: Moisés, tem um povo aí no Egito, está preso, né? E esse povo estava incomodado, mas o faraó se levantou contra esse povo, e agora, Moisés, esse povo orou, e agora eles clamaram a mim, eu lembrei do meu concerto, agora vamos lá tirar esse povo. Aí Deus pegou Moisés, e Moisés começa a dirigir o povo no Egito. Mas olha que interessante, Êxodo no capítulo 12 agora, no versículo 9. Aí Moisés vai começar a tirar o povo do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 9. Está escrito assim, Êxodo 12, 9. Não comereis de nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixará até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis aonde, amado? Então o que está acontecendo agora? Deus usa Moisés tira o povo, aí o povo está andando no deserto, e o faraó está perseguindo, e o povo está andando no deserto. De repente, Deus fala assim: Moisés, prepara um cordeiro.
parte um cordeiro, manda o povo comer a cabeça, a frissura, só que fala para o povo, Moisés, não levar nada. O que sobrar, manda eles queimarem. Mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Manda eles pegarem o cordeiro, mata o cordeiro, come a carne do cordeiro para vocês terem energia, mas não carrega nada. Come, põe fogo e continua andando. Deus vai dar provisão. Aqui tem uma mensagem para nós. O povo está saindo do Egito para chegar na nova Canaã. Diga glória a Deus. Na terra de Canaã. O que Deus está dizendo? Pega o cordeiro, mata, come, mas e a carne que sobrar? Nós estamos no deserto, né, Senhor? Vamos guardar um pouquinho. Não. Queima tudo. O que Deus está dizendo? Não leva sobra. Vai só com o que vocês têm. Eles vão fazer uma caminhada de 40 anos. Se eles carregarem aquela carne ali, vai começar a pesar. Aqui tem uma mensagem para nós. Se você carregar coisas do passado, você não consegue sair do Egito. Para você chegar na Canaã, na terra prometida, para você chegar na terra que manda leite e mel, eu não posso carregar nada do passado. Moisés, manda eles comerem o cordeiro, mas o que sobrar queima no fogo, não carrega. O apóstolo Paulo diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, esquecendo as coisas que para trás, o quê? Por que tem gente caminhando, mas não sai do Egito? Caminhando, mas não sai do problema. Por quê? Está caminhando para Canaã, mas está levando coisa do passado. Esquece o que aconteceu ontem. Hoje Deus tem coisa nova para você. Não adianta carregar bagagem do Egito. Bagagem do Egito vai pesar. Bagagem do Egito vai fazer você parar no meio do caminho. Bagagem do Egito vai fazer você duvidar. Por isso que Deus falou, queima tudo, não leva. Quer dizer, é alguma maldade que fizeram, alguma coisa que fizeram, uma maldição que fizeram, e até hoje aquela pessoa está remoendo. É por isso que não sai do Egito. Aquela doença, lá atrás tive uma doença, pastor, eu tenho medo daquela doença voltar, eu tenho medo de eu ficar em cima da cama novamente. Esquece isso, o que ficou para trás, esquece. Olhe para Jesus, Ele vai caminhar com você. Então o que o Senhor está dizendo? Queima tudo, vamos lá. Mas aquele que dele ficar até pela manhã, queimareis aonde, irmão? Não carrega bagagem para o passado, irmão. Não carrega coisa do passado. Deus tem coisa nova para você, irmão. Mas tem gente carregando coisa do passado. E aí o povo começou. Vamos continuar aqui. Êxodo capítulo 13. Vamos continuando. Quem me entende, diga glória a Deus. Agora vamos lá. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus diz, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito, como igreja? Armados. Então, peraí, tinha um caminho que durava 40 dias. Era o caminho mais perto. Moisés pegou o povo, Moisés conhece aquela terra, Moisés pegou o pessoal, vamos fazer o seguinte, o GPS está falando aqui, vamos aqui, nós vamos caminhar 40 dias e nós estamos em Canaã. Aí quando Deus falou assim, não, eu não quero que vocês vão pelo caminho mais perto, mas eu vou fazer um caminho mais longo. Por quê? Esse povo vai ver guerra no caminho, esse povo vai se encontrar com o filisteu e eles são escravos, eles não se libertaram da escravidão, esse povo vai ficar com medo. E vai querer voltar para o Egito. Moisés, vamos fazer o seguinte, em vez de 40 dias, vamos deixar para 40 anos? Aprende uma coisa, com Deus não tem facilidade. Amém? Não é porque nós estamos na igreja, que nós estamos com Deus, que as coisas vão ser fáceis. Um dia Deus falou para o apóstolo Paulo, entra nesse barco, aí vai fazer uma viagem, você vai chegar em Roma. E o apóstolo Paulo entrou no barco, vamos lá. De repente, deu um pé de vento chamado Euraqueão. A Bíblia Sagrada diz que aquele barco quase afundou, aquele barco quase virou, mas Paulo está fazendo o que Deus mandou, mas veio um vento, e aquele vento quase matou todo mundo daquele barco. Só não matou Paulo e aquelas pessoas, porque Paulo tinha uma promessa. Deus mandou Paulo ir lá para Roma, mas não foi fácil Paulo chegar. Irmão, Deus tem uma vitória para mim e para você, mas não vai ser fácil a gente conquistar, não. 40 anos. Deus não deixou o povo ir pelo caminho mais perto. Presta atenção, com Deus não tem facilidade. Amém? Não. Vamos pegar um exemplo? Deus escolheu Davi, não escolheu? Você quer ver? Salmo 89, 19. Coloca aí para mim. Olha como Deus escolheu Davi. Vamos lá. Salmo 89, 19. Olha isso aqui. Olha como Deus não tem facilidade. Então em visão falaste do teu santo e disseste, vamos lá,
Socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, continuando, achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi, vamos lá, com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o que, irmão? Deus está falando que era com Davi, era ou não era? Foi fácil Davi vencer Golias? Foi fácil Davi sentar no trono? Até que Davi teve que fugir para o deserto, e lá no deserto, alguém chamado Barzilai ajudou Davi a se alimentar. Ah, mas, Davi, Deus te escolheu, aleluia, mas quem falou que vai ser fácil? Deus escolhe um homem chamado Abraão. Abraão não é pai, 75 anos, e Sara tem 65. Aí Deus falou, Abraão, vamos lá, vamos para a terra prometida, vamos para Canaã, eu sou contigo. E o Abraão está lá, eu vou ser pai, eu vou ser pai. E passou 75, 85, 95. Puxa, com 75 já estava difícil de ser pai. Imagine com 95. Mas não teve 95 não. Quando Abraão completou 100 anos, a bênção chegou. Vamos lá, Jesus vai ter que nascer. Vamos lá, Jesus vai ter que nascer. Quantas mulheres férteis, quantas pessoas preparadas. Aí o anjo Gabriel vai lá, aparece com uma mulher chamada Maria. Aquela mulher é virgem, não é casada, é desposada, é noiva de José. E Deus chega, o anjo fala para Maria, Maria, salve a graciada do Senhor. Olha, o Senhor é contigo, você vai conceber, esse menino vai chamar Jesus, vai ser o Salvador. Aí Maria fala, mas como? Eu sou virgem, não tenho ninguém, não tive ninguém. Como? O Espírito Santo vai descer sobre você e você vai conceber o menino. Não foi fácil para Maria, não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Davi, não vai ser fácil para mim e para você, mas uma coisa é garantida, a vitória vai chegar. Amém? Então não será fácil. Deus não trabalha com facilidade, mas Deus trabalha com poder. Ah, você pega um homem chamado Ezequias, em Isaías 38, Ezequias é um escolhido de Deus, Ezequias é um homem que está andando com Deus, de repente Isaías entrou na casa dele e deu uma palavra, Ezequias, põe a tua casa em ordem, que você vai morrer, essa enfermidade vai te matar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou, mas orou, chorou diante de Deus. Daqui a pouco Isaías voltou, Ezequias, eu tenho uma nova palavra. Qual é a palavra? Deus está te curando agora. Não vai ser fácil, mas a vitória vai chegar. Então, voltando para a mensagem, não vai ser fácil. O caminho era, Deus pegou o caminho mais longo. Vamos voltar lá? Gênesis 13, 17, onde nós paramos aqui? Gênesis 13, 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura não se arrependa. Agora, olha o versículo 21, pessoal. Olha o verso 21. Agora vamos lá, o caminho é mais longo. Ó. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. Vamos continuar? E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. Vamos continuar aqui, versículo 22. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem, vamos continuar, de dia, nem a coluna de fogo de noite. O caminho vai ser mais longo, não vai ter facilidade, vai ter luta, mas o Senhor estará contigo, de dia e de noite. Amém? Não vai ser fácil, não vai ser no dia que você quer, que eu quero, não vai ser na data que nós programamos, mas eu tenho uma certeza, de dia a nuvem está em cima da minha cabeça, e à noite a labareda de fogo está comigo também. Então Deus falou para o povo, eu nunca deixei, vamos lá, 22, nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo aonde, amados? Diga glória a Deus. Eu não sou de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Fala para alguém que está do teu lado, vai ser difícil. Não, mas assim vai ser fácil demais. Fala assim, vai ser difícil. Mas nós vamos chegar em Canaã. Diga glória a Deus. Diga, vai ser difícil, mas a vitória está garantida. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Não acabou não. Vai ser difícil, mas nós vamos chegar. Eu tenho uma coluna de dia, eu tenho uma nuvem à noite. Agora vamos lá, 13, continuando agora, vamos continuar aqui, tem muita coisa, capítulo 14, versículo 1, vamos continuar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migbol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, e assentareis o campo junto aonde? Ao mar. Aí capítulo 14, vamos lá, aí capítulo 14, eu falei assim, Moisés, agora você vai pegar o povo e mandar o povo ir por esse caminho, de Pi-Airote.
Missionário pregava isso ontem. Esse caminho aqui chamado Piairote. Pede para o povo ir esse caminho. Era uma rua, só que essa rua não tinha saída. Se você pegar o dicionário bíblico e você pesquisar essa palavra aqui, Piairote, sabe o que quer dizer no dicionário bíblico? Piairote quer dizer beco sem saída. Aquela rua que você entra e não tem? Peraí, vamos lá. O povo está andando, diga glória a Deus. O povo está andando, Deus está indo diante do povo. O faraó está vindo atrás, perseguindo o povo. O faraó está com todo o exército. E o povo, aí Deus mandou o povo entrar numa rua sem saída. Alguém podia falar, alguém olhou para Moisés, porque aqui é a rua, aqui está o faraó, e aqui na frente, o que tem, pastor? Tem o mar. E esse povo não vai conseguir nadar até o outro lado. É muito, muito grande. A distância é muito alta. Moisés entrou, de repente o povo olhou para trás. Moisés, olha a faraó chegando. Vamos lá, Deus mandou entrar nessa rua. De repente chegou na rua, e agora? E Moisés, tem um mar, não tem saída. Em outras palavras, Deus colocou a gente num beco sem? Eu fico imaginando, irmão, alguém chegando assim. Alguém, imaginando, claro, pensando eu. Alguém conversando com alguém. Esse Moisés é doido. Olha aí, ó, você está seguindo esse Moisés. Esse Moisés está com mais de 80 anos. Esse Moisés não está pensando bem, não. Olha, ele mandou a gente entrar num beco sem saída. Calma. Às vezes tem luta que a gente entra, que parece que eu entrei num beco sem. Vamos pegar um exemplo? Alguém que enfrentou um câncer. O que está enfrentando um câncer? Parece que você está num beco sem saída. Já fez a químio, já fez a rádio, e o médico diz, tem raiz no corpo. E o médico diz, espalhou. Mas eu fiz a operação, eu tirei o tumor. E o médico diz, mas tem aí no corpo, não tem mais jeito. Você está num beco sem saída. Só que quando você estiver num beco sem saída, lembra da promessa que Deus falou? Nunca vou te deixar. Nunca vou te abandonar. O povo está num beco sem saída. Talvez alguém está falando, Moisés, olha o que está acontecendo. Moisés, pessoal, eu estou seguindo a Deus. Eu estou na mão de Deus. Agora, olha o que o Senhor manda falar. Versículo 3, ó. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra do deserto, os encerrou. O faraó percebeu que aquela rua não tinha saída. O que o faraó falou? Pegamos, acabou, pegamos, embaraçamos o povo. E agora já era. Ali tem o mar, eles não vão conseguir, se entrar no mar, vai morrer afogado, eles vão ficar ali, a gente vai lá, pega eles, prende eles, traz tudo para o Egito. Eles estão embaraçados. Talvez o diabo pensou que você está embaraçado. Talvez o diabo pensou que embaraçou você. Não embaraçou, não. Essa luta é só o começo do milagre que Deus está fazendo na tua vida. Essa luta é só o começo da mão de Deus se manifestando na tua vida. O faraó está dizendo, embaraçou tudo. Embaraçou tudo, pastor. Agora já era. Agora acabou com tudo. Alguém falou assim, esse pastor está tudo embaraçado. Esse irmão da igreja se embaraçou tudo, pastor. É só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Você crê nisso? O faraó está pensando, embaraçou tudo. E agora? Como nós vamos fazer? Capítulo 14, verso 15. Terminando já, pessoal, estou indo para o final. Então, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel, que faz o quê? Vamos lá de novo. Então, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? E agora? Moisés está lá, faraó está aqui, o povo está aqui, o mar está ali. E agora? Agora vamos morrer, agora acabou tudo. Aí Deus falou assim, Moisés, o que você está clamando? Manda esse povo marchar. Aprende uma coisa, andar é diferente de marchar. Deus está mandando o povo o quê? Marchar. Moisés, manda o povo marchar. Ô Wagner, vem cá. Vamos lá, você vai andar comigo. Vamos andar. Tá vendo como a gente anda? Andar normal, né? Eu ando de um jeito, ele andou. Você viu que eu ando certinho, ele é meio desengonçado? Tô brincando, meu amigão. Vamos andar, Wagner, vamos lá. Você viu, eu ando certinho, Wagner. Eu ando largado. Cada um anda de um jeito. Não é verdade? Deus mandou o povo andar? Deus mandou o quê? Vamos marchar, Wagner? Como é que eu marcho? Primeira esquerda. Primeira esquerda. Tem que ser certinho, Wagner. Então, vamos lá, vai. Não, Wagner, não, Wagner. Siga aqui. Vamos lá. Levanta a perna. Vai. Vai, Wagner, vai. Vamos, Wagner. Você tá vendo? O que é marchar, pessoal? Você está indo num compasso só. Vamos de novo, Wagner. Vamos de novo. Vai, mas ele aprende, pessoal.
Vamos lá, essa aqui vai, isso. Vai. Vamos lá, marchar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O povo está mandando o povo o quê? Marchar. Mas está mandando andar. Marchar, fica aí. Marchar é diferente de? Marchar é com você. Abrir mar é com Deus. Amém? Marchar é com você. Tirar câncer é com Deus. Marchar é com você. Abrir porta lá na frente é com Deus. Nós não estamos aqui andando, nós estamos marchando. Por que tem muito crente que está dentro da igreja e a vida não muda? Porque ele está andando. Ele não aprendeu, ele está andando, ó. Ele não aprendeu a marchar. O que é marchar? Ó. Diga glória a Deus. Não ficou bom marchando? Ficou bom, então. Marchando. Não andando. Ai, meu. E aí, como você está? Misericórdia, pastor. Eu não estou aguentando. A frente do sapato está tudo ralado, tudo arrastado no chão assim, ó. Marchar. E aí, como você está? Pastor, a luta está grande, mas Deus é comigo. A luta está grande, mas o Senhor é meu pastor. A luta está grande, mas Deus está na minha frente. Eu estou marchando. Diga glória a Deus. Deus te chamou aqui hoje para você marchar, não é para andar. Quando você marcha, Deus fala assim, manda o povo. O que você está clamando? Marcha. Manda o povo marchar. Manda o povo andar numa linha só, Moisés. Manda o povo andar somente numa pisada. Marchando. Crente que marcha é crente que ora. Crente que marcha é crente que batalha contra o inferno. Crente que marcha é crente que diz, a doença chegou, mas o milagre vai ser maior na minha vida. Eu estou marchando. Essa porta de emprego fechou, mas eu sei que Deus vai abrir uma porta maior. Eu estou marchando. Aquela luta chegou, eu sei que a minha família é uma bênção. Eu estou marchando. Deus falou, marcha. Tá bom, e eu? Agora vamos lá, volta aqui no capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao filho de Israel, que? Agora vamos lá. E tu, levanta o quê? Estende a tua mão sobre o mar, fende, para que o filho de Israel passe pelo meio do mar aonde? Então, peraí, Moisés manda o povo o quê? Marchar. O povo vai marchar. E eu, Senhor? Dá uma baqueta aí. Aí, aqui. Não, eu quero um cabo de vassoura. Tá aqui, ó, Wagner, aqui, ó, no banheiro, pega aí, mas tira o rodo. Aqui, já tem aí, Wagner, obrigado, Gabriel. Ei, Gabriel. É isso aqui. Feinho, mas é esse mesmo. Ô, Moisés, manda o povo, o quê? Me ajuda, marchar. E eu, Senhor? Vamos lá, versículo 16, coloca aí, 16. E tu, levanta a vara e a tua mão ao mar e fende. Então, e eu, Senhor? Levanta. O povo está marchando e Moisés está assim, ó. O povo está marchando e Moisés está com o cajado assim. Diga glória a Deus. Fala aí que não vou abraçar o braço, não. Meu braço está doendo. Tira uma foto aí. Ficou bonito. Tira uma foto aí. Vou colocar no Instagram, tira uma foto aí. Tira aí. Tirou? Aí, obrigado. Você entendeu? O povo está e Moisés está assim. Presta atenção, ação, obrigado, obrigado, Pablo. Ação e que mais? O que é ação? Eu marcho. Reação, Deus abre o mar. O que é ação? Eu vou atrás de Jesus, eu toco nas vestes. A reação, o que acontece? A hemorragia vai embora. O que é ação? Bartimeu está no chão ali, ó, cego, está no chão mendigando. Jesus está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Reação, manda chamar o cego. O cego, o que você quer? Eu quero enxergar. E ele sai enxergando. Toda ação tem uma reação. Você já deu um glória a Deus hoje? Isso é ação, reação de Deus. Poder é derramado. Então, ação é isso. Marcha e abrir o mar. Pode deixar que eu abro. Agora vamos lá, continuando, 21, rapidinho. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O povo está marchando. E o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental. Toda aquela noite. E o mar tornou-se seco. E as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Vamos lá. E as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua o quê, irmão? Diga glória a Deus. Então, quer dizer, enquanto eles estão marchando e Moisés está com a vara estendida, o povo está passando. A Bíblia diz que Deus mandou um vento, a Bíblia diz que o mar se abriu, e a Bíblia fala uma coisa: o povo passou com os pés em seco.
O povo não passou pisando na lama, aí passou, e agora ele sujou tudo de lama, está tudo sujo. A Bíblia diz que quando Deus abriu o mar, o povo passou marchando, mas passou em seco. Sabe o que eu aprendo? Não teve sujeira nenhuma, eu não vou precisar sujar nada para chegar lá na frente, Deus vai me dar vitória. Tem gente que se suja para ter vitória, mente, faz uma coisa errada, passa outro para trás, nós vamos ter vitória, Deus é conosco. Você quer ver? Continuando aqui, olha aqui, ó. 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar se retornou com a sua força ao amanhecer, e o egípcio fugiram ao encontro. O Senhor deribou as águas, deribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram cobrir os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, e ainda um deles ficou. Vamos lá, 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor que mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor. Em Moisés, quem mais? Eles passaram aonde? Seco. Mais um milagre para acontecer na sua vida. Agora o povo atravessou, está do outro lado. Agora o povo está onde? Do outro lado. Agora uma coisa que me chama muito a atenção. Na caminhada de 40 anos que Deus tirou o povo do Egito, 40 anos andando, esse povo teve um milagre de libertação. Irmão, hoje vai ter um milagre de libertação nessa igreja. O povo teve um milagre de prosperidade. Por quê? O povo não tinha nada, trabalhava para comer, escravo. Quando saiu do Egito, saiu cheio de ouro. Vai ter milagre de prosperidade aqui hoje nessa igreja. Terceira coisa, teve um milagre de provisão. O povo não tinha o que comer. De repente, a Bíblia diz que as cordonizes levavam a carne para o povo. O povo pegava a carne e comia. Só que um dia o povo falou assim, Deus, a gente queria alguma coisa diferente. Deus está dizendo assim, eu vou mandar um maná. Você quer ver? Para a gente terminar, agora é a última passagem. Êxodo capítulo 16, vamos lá. Êxodo capítulo 16, no versículo 13. Êxodo 16, 13. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho, caindo eis que sobre a face do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Porque não sabiam o que era. E disseram, pois Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu, o quê? Para comer. Aí de repente, o povo já passou o mar, já está liberto, o faraó já foi embora, já morreu. Aí o povo acordou de manhã, quando chegou na porta de casa, tinha um maná lá. Só que o povo não sabe o que é maná. Aí o povo perguntou assim, o que é isso? Que é isso aqui na pedra? Que é isso aqui? Ah, isso aí é pão que Deus mandou. Isso aí é uma bênção que vocês vão comer e não vai faltar mais nada para vocês. E todo dia eles tinham aquela bênção fresquinha na casa deles. Bênção de provisão. Termino a mensagem aqui. Tem gente que vai ver um milagre muito grande na sua vida. Até você. Alguém vai chegar para você. Que é isso? De onde vem tanta saúde? Que é isso? E essa prosperidade? Que é isso? E essa alegria? Que é isso? Como que você está indo para a casa do Senhor? Você vai responder, é Deus dirigindo a minha vida. Você vai responder, é Deus na frente. Você vai responder, é Deus me dando vitória. Porque eles não conheciam o maná. Quem é maná? O que é maná? É o pão que Deus está mandando do céu. Aí eles colocaram, o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Era o que Deus mandou para eles. Tem coisas que nem você vai entender. Que é isso? Aí Deus está dizendo, sou contigo. Que é isso que aconteceu? Sou o seu pastor. Que é isso que aconteceu? Sou o seu médico. Irmão, termino a mensagem aqui. Deus está operando um grande milagre na sua vida. Uma grande maravilha. Pode aplaudir o Senhor? Deus está operando uma grande maravilha na sua vida. Deus está operando um grande milagre na sua vida. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Quero orar com você. Preciso orar. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Continue orando. O Senhor é contigo. Feche os teus olhos.